de cada escola tem uma figura que filmes, livros e outras histórias transformaram em alguém um pouco temido. Mas na vida real, não há escola possível sem essa pessoa, o diretor ou a diretora. Os gestores escolares têm várias funções e são uma espécie de elo entre os diferentes atores da comunidade escolar. É alguém que faz a interlocução com professores, alunos, funcionários e com pais, mães e cuidadores. Na lista de trabalho dos gestores estão funções como coordenar o trabalho dos professores, garantir a participação das famílias na vida escolar dos estudantes e até estabelecer parcerias com o entorno da escola. Um estudo do Todos pela Educação mostrou que a gestão escolar é ocupada majoritariamente por mulheres, com exceção das escolas da rede federal de ensino, em que quase 80% são homens. O que esse estudo também mostrou é que a agenda da gestão escolar ainda precisa avançar bastante no Brasil. Esse é o tema do episódio de hoje. A gente discute o papel e os desafios da gestão escolar, tratando também de como as políticas públicas olham para esse tema. Eu sou Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. Nossa convidada é a diretora executiva do Centro Lehman, Ana Penido. Ana atua há 30 anos na articulação entre gestão educacional, políticas públicas e inovação, com passagens por Unicef, Instituto Inspirare e Movimento pela Base Nacional Comum Curricular. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Oi, Ana, seja bem-vinda ao podcast do Instituto Natura. Muito obrigado pela sua presença. Um prazer imenso estar aqui, Davi. Ana, como a gente falou aqui na abertura, nosso tema de hoje é gestão escolar. Mas antes de mergulhar nesse tema, a gente te apresentou e falou brevemente da existência do Centro Lehman, e eu queria que você contasse um pouco, então, começasse por aí. Afinal, qual é o trabalho do Centro Lehman e o que significa esse centro que existe em outros lugares do mundo ser sediado em Sobral? Você pode contar um pouco sobre isso pra gente? Claro, com prazer. A Fundação Lehman, ela investe em vários centros Lehman, que a grande maioria deles são realmente centros de pesquisa em grandes universidades no norte global. Então, tem Centro Lehman na Universidade de Stanford, Universidade de Oxford, agora na Universidade de Zurich, tem programas também na Universidade de Harvard, no MIT. E esses centros, além de pesquisar sobre educação no Brasil, sobre Brasil, oferecem ali possibilidades para lideranças promissoras no Brasil irem fazer mestrados, doutorados. E uma das pessoas que foi para a Universidade de Stanford, numa bolsa dessas, foi o ex-prefeito de Sobral, Veveu Arruda. E numa conversa com Jorge Paulo Lehmann, ele falou: Jorge Paulo, tem Centro Lehmann em tantos lugares, por que não tem um Centro Lehmann no Brasil? E eles, então, têm a ideia de criar esse centro no Brasil, mas, diferentemente dos outros centros Lehman, a ideia é que esse centro seja, então, sediado em Sobral, considerado ali uma grande universidade da vida real, onde educação de qualidade, educação pública de qualidade acontece. Então, como um espaço ali de a gente não só permitir que pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, lideranças, possam aprender, se inspirar, mas também a gente poder mostrar que é possível, né? Fazer com que as pessoas acreditem que educação pública de qualidade é possível. Que legal, o Veveu sempre um visionário, já esteve aqui também no podcast falando de alfabetização. Que legal, Ana, bom saber, bom conhecer um pouco mais. Agora quero mergulhar no nosso tema principal aqui, que é gestão escolar. Eu trouxe aqui, registrei uma aspa sua de uma entrevista que você fez, quando você fala assim: o gestor é quem inspira, motiva, aponta caminhos. E você também disse que nunca viu uma boa escola que não tivesse um bom diretor. E aí eu queria começar por aí, que afinal, qual é o papel dessa gestão escolar? Por que esse papel do diretor, essa gestão escolar é tão importante?
Então, sabe que o Centro Lehman no Brasil parte, então, desse foco na formação de lideranças que podem fazer diferença na educação. E a gente vai aprender com Sobral onde que essas lideranças realmente mudam o ponteiro. Transformam a educação nos seus municípios e depois no estado e no país. E a gente vai vendo que a liderança começa sendo importantíssima lá nos gabinetes, né? O prefeito, os secretários de educação, as equipes da secretaria que tem que ter capacidade operacional para implementar as mudanças, as políticas, mas a gente entende que a última milha, onde a política educacional é implementada de fato, é na escola. E se a gente não tem uma liderança comprometida, capacitada para fazer isso acontecer, geralmente isso não acontece. Você vai ter um professor que é muito bem intencionado, ele é um excelente professor, ele consegue fazer uma diferença na sala de aula dele. Você pode ter ali um coordenador pedagógico que faz um trabalho bacana de formação e acompanhamento dos professores, mas uma escola que é capaz de oferecer um espaço pedagógico privilegiado, uma articulação ali com as famílias, que consegue gerir os recursos financeiros, os recursos materiais, né, a infraestrutura da escola, que consegue fazer uma gestão escolar eficiente, acompanhando os dados da escola, aluno por aluno, ajudando o coordenador pedagógico a enfrentar os desafios, acolhendo esses professores e fazendo com que esses professores se sintam um time, trazendo as famílias para se corresponsabilizarem pelo sucesso dos alunos, fazendo com que esses alunos também se sintam convidados, estimulados a se engajar no seu processo educativo. Então, são todas essas dimensões que, obviamente, o diretor não faz sozinho, ele precisa de toda a comunidade escolar para fazer junto com ele, mas se ele não é capaz de inspirar, de motivar e de articular todos esses atores para que trabalhem juntos e conectados com a política da Secretaria de Educação, isso não acontece. Então, é uma peça fundamental na equação ali de garantir educação de qualidade para cada estudante, né, com equidade também. E aí eu tô entendendo que se a gente tá falando sobre esse assunto é porque a gente não tem a melhor situação possível em relação a esse papel aí da gestão escolar nas escolas, no Brasil. Primeiro, assim, se isso que eu falei é verdade, e se sim, quais são os principais desafios do gestor escolar hoje no Brasil? Infelizmente, esse é um tema bastante negligenciado no nosso país. Hoje, no Brasil, nós não temos nem diretrizes sobre gestão escolar, que digam qual é o papel do diretor, como ele deve ser selecionado, como ele deve ser formado. Então, nós estamos muito animados porque o Plano Nacional de Educação, que está aí prestes a ser aprovado, ele traz uma meta, a meta 18, que foca em gestão escolar pela primeira vez. E a gente tem também aí outras oportunidades interessantes, que é o VAR, que é uma complementação, né, do Fundeb, do financiamento da educação, que traz incentivos também para qualificar a seleção dos gestores escolares. Mas o que a gente tem hoje no Brasil? Uma falta de clareza sobre quais são as atribuições e as competências que esse diretor precisa ter. Então, a gente tentou, em algum momento, aí, criar uma base nacional comum para o diretor escolar, mas isso nunca foi homologado. Então, tem uma lista ali de competências, mas há que se pensar muito mais amplamente quais são as atribuições. Hoje, Davi, assim, um diretor que é muito do pedagógico, ele cuida da parte pedagógica. Se ele é mais um zelador, ele cuida da infraestrutura da escola, e essa é a maioria dos diretores. Se ele é uma grande liderança comunitária, ele abre a escola para a comunidade, mas não tem realmente nada que diga o que se espera desse diretor. Então, a gente tem essa expectativa de que essa meta do Plano Nacional de Educação vai dar essa clareza. Ao mesmo tempo, assim, esse marco da gestão escolar, que são as atribuições e as competências, tem que ser usado para todas as outras políticas que vão fortalecer esse diretor. Seleção. Hoje a gente tem boa parte dos diretores selecionados ou por indicação política, eles participam da campanha, eles são os amigos do vereador, eles são da confiança do prefeito,
ou eles são eleitos pela comunidade escolar. Então, às vezes, ele é uma pessoa benquista pela escola, ele é uma pessoa que se destaca, ou às vezes é aquela coisa de eleição, né, que às vezes a gente reproduz na escola o que há de pior no processo eleitoral no país. Então, muitas vezes são pessoas que chegam ao cargo sem capacidade de exercer essa função. Se é tão importante, como é que a gente deixa que pessoas sem perfil exerçam? E aí depois não tem formação para essas pessoas. A maioria se diz despreparado para o cargo. Quando tem formação, são formações assim temáticas, meio ambiente, direitos humanos. Claro que essas coisas são super importantes, mas a formação em gestão, a formação para ser uma liderança mais capacitada para exercer essa função, essa formação ela também é negligenciada, ela não existe. E quando a gente vai para a última milha ali, que é esses diretores não são acompanhados muitas vezes pela Secretaria de Educação. Então, se exige muito deles, mas se oferece pouco. Então, você tem uma supervisão escolar, né? Que é a secretaria indo à escola para acompanhar o que está acontecendo, às vezes não vai. Quando vai, às vezes, é um checklist para ver se o extintor está no lugar, se as coisas estão organizadas, mas não é uma pessoa que vai ali ser um mentor desse diretor, que vai dar o suporte, que vai acompanhar a qualidade do que o diretor está fazendo. Então, a gente precisa pensar essas políticas de forma muito mais articulada. Então, o que a gente está falando assim, um dos desafios é definir muito bem o papel desse diretor, depois tem a forma como a gente seleciona esse diretor, a formação desse diretor e o acompanhamento. Eu queria voltar para a questão do PNE que você comentou. Como que está estruturada essa meta? Assim, tem uma meta numérica? O que é exatamente? Tem uma meta que fala de criar parâmetros, diretrizes para qualificar a gestão escolar. E aí, nessas diretrizes, tudo isso pode fazer parte. Então, ter diretrizes nacionais que digam o que se espera de um diretor, como que ele deve ser selecionado, como ele deve ser formado, como ele deve ser acompanhado. Claro, são diretrizes nacionais que precisam depois ser interpretadas, contextualizadas em cada rede de educação, estadual, municipal, privada, mas se a gente tiver pelo menos uma referência do que isso deve ser, já vai ajudar muito a gente a avançar algumas casinhas aí nesse processo, né? Claro. Uma coisa que eu já ouvi muitas vezes é que nas escolas existe um volume muito grande de tarefas administrativas e que mesmo o diretor que quer olhar mais para o pedagógico, para outras coisas, ele fica afogado em muitas tarefas administrativas e não consegue fazer isso. O quanto isso é verdade, o quanto isso é um problema? Isso é uma verdade e não é só aqui no Brasil. Eu já estive estudando esse assunto em outros lugares do mundo, né? E geralmente é isso, 80% do tempo do diretor é ocupado com questões administrativas ou urgências e emergências que acontecem todo dia na escola. É um menino que se acidenta, é a merenda que estragou, são tantos os fatores, é realmente uma vida animada de diretor, né? Não é gincana todo dia. Então, por isso, é tão importante que esse diretor ele tenha uma mínima condição de trabalho, que significa ter uma equipe gestora com ele. Então, quando possível, né, ter um vice-diretor que cuida mais das questões administrativas, ou um secretário escolar que cuida das questões também financeiras, né, prestações de contas, que não são poucas, porque as escolas recebem dinheiro da sua rede, recebem, às vezes, subsídios do governo federal, né, o PDD é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, então tem muitas prestações de contas para fazer. Muitas vezes o diretor fica o tempo inteiro preenchendo planilha porque não tem outra pessoa na escola para fazer isso. E a escola fica abandonada, né? Então, ter gente na equipe para cuidar do financeiro, dessas prestações de conta, que aí seria o secretário escolar, ter alguém que cuide mais da infraestrutura, que seria esse vice-diretor, e ter o coordenador ou os coordenadores pedagógicos para ajudar na parte de formação de professor, de acompanhamento ali do planejamento didático, do acompanhamento dos estudantes, esse é o mundo ideal. Se puder ainda ter
um orientador educacional para cuidar de clima escolar, né, da saúde mental dos professores e dos estudantes, perfeito. Não podendo ser toda essa equipe, como é que esse diretor conta com pelo menos algumas pessoas ali, e ele é um gestor também desse time que vai dar conta de todas essas tarefas, para que ele possa ter o olhar não só no administrativo, capturado pelo administrativo, mas ele realmente esteja olhando para a aprendizagem e o bem-estar desses alunos. E aí o administrativo é uma parte desses requisitos para você garantir que os alunos estejam aprendendo, estejam bem acolhidos dentro da escola. Perfeito. Bom, acho que já deu para ver que é um trabalho intenso e complexo, né? E você tinha tocado num ponto polêmico, de certa forma, que é a questão de como selecionar esses diretores, né. Então, eu sei que tem estados ou redes que têm concursos, outros, como você comentou, fazem eleições, outros são indicações, outros fazem um processo de seleção mais formal, tem muitos tipos de seleção. Existe já algum consenso do que é melhor, ou pelo menos um consenso do que não se deve fazer? Também com base em estudos e em algumas experiências que a gente tem pilotado com redes parceiras, a gente entende que, assim, o processo seletivo, ele tem que ser um processo profundo, né, ele não pode ser um processo aligerado. Em Sobral, por exemplo, quando toda a reforma começou, eles fizeram um processo que durou 6 meses para selecionar as melhores pessoas para implementarem as mudanças, né. Então, o que a gente tem encorajado e que tem dado muito certo é começar com uma prova de conhecimento sobre educação de modo geral, sobre políticas educacionais, sobre a própria rede de educação onde aquele candidato atua, para que você tenha já uma linha de corte. Então, você dá uma pré-classificada ali, uma, né, selecionada, uma peneirada. A partir daí, você tem um processo mais próximo, com atividades de grupo, porque o diretor tem muitas habilidades que são subjetivas, né? Subjetivas no sentido são aquelas habilidades mais socioemocionais. Ele sabe escutar, ele sabe dialogar, sabe negociar, sabe inspirar, ele tem bom senso, sabe resolver problema. Isso é algo que uma prova não captura. Então, poder ter dinâmicas de grupo, atividades onde você observe esse candidato em ação é super importante. Uma outra etapa importante é ele elaborar um plano de gestão. Quais são as ideias para a gestão daquela escola, ou de uma escola fictícia, se for o caso, né? E aí, por fim, é a entrevista, em que você vai olho no olho com aqueles que passaram por todos esses processos e permaneceram como candidatos potenciais. Você vai entender se essa pessoa tem compromisso, se tem, assim, sabe, brilho no olho, aquela vontade mesmo, porque é uma profissão exigente, é um cargo exigente, né, que depende muito desse nível de compromisso mais quase obsessivo, né, com fazer a coisa acontecer na sua escola. Então, esse é o processo que a gente sugere, e a gente tem guias para orientar cada uma dessas etapas. Vimos acontecer, formamos redes para fazer isso acontecer e tem dado muito certo. E aí, só uma dúvida aqui: o que vocês têm visto tem mostrado que necessariamente o diretor tem que ter sido professor, ou não necessariamente, ou o ideal é que não seja? Tem algum achado sobre esse tema? Não existe um achado, mas a gente percebe que quando é uma pessoa que vem do ambiente da sala de aula, tem uma sensibilidade muito maior para o pedagógico. Se ele é um gestor que era gestor de uma loja, de uma empresa, e ele vem para uma escola, até que ele entenda que gestão escolar é diferente de uma gestão de um negócio, né? Até que ele entenda as sutilezas, até que ele mergulhe no pedagógico, ele vai ficar muito tempo só sendo um gerente administrativo dessa escola. Agora, qual é o risco? Não é todo bom professor que vai ser um bom gestor. São características e competências distintas.
Mas se ele for uma pessoa que entende do pedagógico, com uma formação em pedagogia, com uma formação numa licenciatura, que ele faz uma formação para a gestão escolar, ele se habilita, ele passa por o processo de seleção, eu acho que seria, eu diria, o melhor dos mundos, pelo que eu vejo. Queria te fazer uma pergunta também, Ana, que assim, é muito comum, até em outros temas da educação, a gente vê assim, uma escola que tem um super diretor e que funciona super bem por causa desse diretor, ou uma rede que fez uma vez um processo de seleção, que tem todos esses passos que você falou e depois nunca mais fez, mas é muito difícil de ver redes que realmente mudaram estruturalmente o seu processo, suas políticas em relação aos diversos temas da educação. E aí, falando especificamente da gestão escolar, existem redes no Brasil que são referência nesse tema da gestão escolar, mas não por ações pontuais, mas porque realmente implementaram políticas estruturantes e mudaram a característica da gestão escolar das suas redes? Olha, a gente vê que Sobral é uma referência, né? Eu tô falando aqui porque a gente é o Centro Lehman de Sobral e a gente tem muita profundidade ali, e realmente eles têm políticas muito sólidas. Mas mesmo em Sobral, por exemplo, não tem um marco da gestão escolar. E a gente está ajudando Sobral a estruturar o seu marco da gestão escolar. Mas os diretores sabem. Ainda que não esteja escrito, eles sabem o que é que se espera deles e eles cumprem muito bem a sua função. Não é à toa que muitos diretores de Sobral hoje estão atuando em organizações não governamentais, em secretarias de educação espalhadas pelo Brasil, né? Eles exportam bons diretores para trabalharem com a educação em vários níveis aí no país afora. Então, ali tem uma experiência bacana e a gente fez agora um diagnóstico, nós estamos atuando em 40 redes municipais. São 30 redes de muito grande porte, cidades com mais de 450 mil habitantes e redes do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes do ano passado. Nessas 40 redes, a gente ainda, né, elas fizeram um autodiagnóstico sobre suas políticas de gestão escolar e nenhuma delas tem todo o pacote, né? Não tem todas as políticas articuladas, todas as ações bem pensadas a partir de um marco. Então, o nosso desafio com eles e a nossa oferta de apoio é justamente para a gente ajudar a colocar todas essas políticas para rodar, feitas de uma maneira muito coerente e participativa, em que os próprios gestores, eles opinam, eles constroem juntos esse marco da gestão. A gente também está em 2 redes estaduais, e eu tenho a alegria de dizer que, muito recentemente, a gente ajudou o Amapá, que lançou o primeiro marco da gestão escolar da região norte do Brasil. E a gente ajudou também, junto com o Instituto Unibanco, o Mato Grosso, que também tem o seu marco, e no Mato Grosso, que foi o nosso grande piloto, tem o marco, tem a política de seleção, eles fizeram um processo de seleção incrível para todas as escolas do estado, fizeram um processo de formação conosco de 2 anos para esses diretores, e agora vão implantar a política de avaliação também. Porque isso é importante, Davi. Você faz um processo de seleção, a pessoa já foi selecionada. Dali a 2 anos, você não vai fazer uma seleção de novo numa pessoa que já se mostrou competente para o cargo. Você tem que avaliar quem está. Então, ao invés de um novo processo seletivo, para quem está no cargo, você avalia. Essa pessoa está conseguindo entregar os resultados esperados de aprendizagem? O ambiente da escola é bom? Estão implementando as práticas de gestão esperadas? A comunidade escolar aprova essa pessoa, gosta desse gestor? E aí você poder reconduzir essa pessoa, ela permanece no cargo se ela é bem avaliada, ela tem um processo de desenvolvimento se tem alguns aspectos que precisam ser aperfeiçoados, aprimorados, e ela é convidada a se retirar se não tiver realmente correspondendo, se tiver comprometendo ali o resultado dos alunos, a escola e tudo mais. Falando em avaliação, eu queria puxar para a avaliação da política pública como um todo, né? A gente já viu em outras políticas, em outros temas, que é muito interessante ter alguma forma de mensurar um indicador
que permita que a gente compare as redes ou compare a mesma rede ao longo do tempo. Então, sei lá, quando a gente fala de qualidade de aprendizagem, a gente tem o SAEB. Se a gente fala de conectividade, a gente olha o percentual das escolas que tem uma banda acima do adequado. Tem um jeito de mensurar, olhar dessa forma para a gestão escolar? Acho que o primeiro indicador que ele é de meio de caminho é a gente justamente entender se as redes têm essas políticas e se elas estão sendo bem implementadas. Porque se a gente não está oferecendo a condição, fica difícil você avaliar só o pobre do diretor, que está ali Aham. fazendo o melhor, às vezes, com pouquíssimo que tem. Então, a qualidade das políticas e da sua implementação, isso é fundamental, é um primeiro indicador de meio do caminho. Agora, a gente imagina que esse bom diretor gera 2 resultados importantes, que é um bom clima escolar e bons resultados de aprendizagem. Em última instância, a gente vai medir se esse diretor, ao receber todos esses suportes, né, ao ser beneficiado por todas essas políticas bem articuladas, se ele está conseguindo gerar esses 2 resultados fundantes ali na sua escola. Esses 2 resultados, ele também dependem de outras variáveis que às vezes não estão sob controle do diretor, né. Então talvez o olhar mais direto seria ver se as redes têm essas políticas que a gente está comentando. Então, por exemplo, se a rede tem um marco de referência sobre o que deve ser o diretor daquela rede, já, vamos dizer assim, é um ponto a favor de que provavelmente aquela rede vai ter uma gestão melhor do que se não tivesse, né, um pouco nessa linha. Isso. E aí a gente tem essa forma também de ir observando quantos diretores naquela rede foram selecionados com base em critérios técnicos e comportamentais, quantos diretores dessa rede foram formados pelo menos ali em X horas de, né, a gente fala assim, pelo menos 80 horas de gestão e liderança, né, especificamente sobre isso, quantos que foram formados e quantos que são acompanhados regularmente pela supervisão escolar. E esses dados já existem? Esses dados, eles têm que começar a comprovar agora, para receber VAR, o da seleção. E aí a gente está tentando identificar como é que a gente também, ali junto com Educação Já, nessa grande coalizão do terceiro setor para impulsionar a educação pública no Brasil, como é que a gente consegue ir acompanhando esses dados de gestores bem selecionados e bem informados, que seria o resultado principal dessas políticas, né. Realmente são coisas bem imensuráveis. Passou por um processo de seleção qualificado? Dá para a gente saber. E passou por um processo de formação qualificado? Também a gente consegue mensurar. Você citou aí, eu sei que tem movimentos, né, que estão acontecendo para que se forme uma coalizão com um olhar mais de longo prazo também para esse sistema de gestão escolar, pensando no trabalho do terceiro setor, né? Como tem alfabetização, ensino médio, enfim, em outros, né? E como é que está isso, Ana? Você acha que esse olhar do investimento social privado do terceiro setor para a gestão escolar vai aumentar nos próximos anos? Olha, eu estou bem animada porque finalmente acho que houve um despertar meio coletivo para esse tema, sabe? Tem muita gente investindo em formação de professor, em material estruturado, em currículo, em avaliação, e aí nada disso consegue ser bem implementado porque não tem um diretor de escola capacitado para dar conta disso. Então, últimas pesquisas aí feitas sobre a ciência da implementação na educação, né, um paper aí do Olavo Nogueira, do Todos pela Educação, que diz, boa implementação em educação exige uma boa liderança no âmbito da secretaria, uma boa liderança ali nas regionais, no supervisão escolar e uma excelente liderança na escola. Então, tá claro de que sem essa figura, né, sem um bom diretor, a gente não vai conseguir fazer com que todos esses outros insumos e fatores funcionem bem e a gente chegue nos resultados esperados. Então, a partir desse despertar, tem aí um conjunto de organizações se juntando para ajudar
Conselho Nacional de Educação, MEC, a pensar essas diretrizes nacionais que já estão previstas no Plano Nacional de Educação, a pensar em como é que implementa isso, pensar em como se estruturam, então, também esses indicadores de acompanhamento. E aí eu estou feliz de ver ali que o Centro Lehman está envolvido aí, puxando um pouco esse processo também com o apoio do Instituto Natura, que acho que tudo isso, vale dizer, surgiu de uma conversa entre nós dois, em que você fez essa provocação. Tudo bem, gestão escolar, mas isso pode virar uma política importante no Brasil, e a gente tem aí, ao longo do último ano, corrido para mostrar que não só é possível, como a gente vai fazer acontecer. Que bom, estamos juntos, porque eu acho realmente que pode ser disruptivo se a gente evoluir rápido nesse tema da gestão escolar, e eu que também acompanho, junto com profissão docente, o trabalho com professores, né? Pelo número muito menor de diretores do que de professores, eu acho que vai ser uma estratégia que vai ser mais rápida, possivelmente, né? Mas enfim, estou muito animado, Ana, com esse avanço, acompanhando de perto, e acho que vai ser um avanço muito interessante. E aí eu já conecto com a última pergunta aqui, Ana, e acho que pelo teu sorriso talvez já sei a resposta, mas quero esperar você responder, que assim, a gente na educação, a gente vive um dilema, né, que ao mesmo tempo que a gente vê a tragédia que é e que a gente precisa avançar rápido, porque tem muita gente ficando de fora, por outro lado, a gente valoriza os avanços que a cada momento a gente tem que valorizar. Então, te faço a pergunta, a gente deveria estar otimista ou pessimista em relação à educação brasileira? Eu falo, Davi, que as pessoas podem me roubar todas as coisas que me são caras, entendeu? Assim, a oportunidade de fazer mais diferença, não ter o espaço político para atuar, não ter, às vezes, a boa vontade de quem está lá na rede, mas o meu otimismo ninguém rouba, ninguém tira ele de mim. Eu acho que, assim, quem trabalha com educação e educação pública, esse é o nosso maior combustível, é acreditar que é possível, é acreditar que todas as crianças, adolescentes e jovens têm capacidade de aprender, têm potencial, e que, se lhes forem oferecidas as condições para isso, elas vão florescer e elas vão transformar esse país, não só suas vidas e suas comunidades. Então, eu continuo otimista, porque de quando eu comecei há 35 anos atrás, o que eu vejo de mudança não é pouca coisa. Pode não ser na velocidade e na monta que a gente gostaria, mas as mudanças estão acontecendo, e eu acho que cada vez de forma mais consistente. Não sei se é célere, porque a gente tem senso de urgência, a gente queria que fosse mais rápido, mas as mudanças que estão acontecendo são consistentes. E como eu tenho rodado muito o sul global, né, países na África, na Ásia, na América Latina, o Brasil já tem muita coisa para ensinar. Tem muita coisa que está acontecendo aqui, que está gerando resultado, que ainda não está acontecendo em outros países. Então, eu vejo com muito otimismo, sim, não só que a gente vai conseguir mudar coisas aqui, já está conseguindo mudar, mas que a gente ainda vai emprestar nossas experiências para impactar o sistema educacional de outros países que, às vezes, enfrentam desafios ainda maiores do que o Brasil. Que bom, eu também sou um otimista, e agora sou um otimista em relação à agenda da gestão escolar também. Tomara que ela avance rápido, tenho certeza que você, puxando aí por parte do terceiro setor, vão ter avanços. Ana, muito obrigado por esse bate-papo aqui, espero que seja o primeiro de vários, aprendi bastante, espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado aí pelo teu tempinho aqui. Obrigada, e vamos ver se todo mundo abraça essa causa, vamos ajudar esses diretores. Boa, vamos ficar com essa então, todo mundo abraçando a causa da gestão escolar. Obrigado, até a próxima. Obrigado por ouvir este episódio. Você pode seguir o podcast no seu tocador favorito e deixar um comentário pelo LinkedIn, pelo Spotify ou pelas redes sociais do Instituto Natura. Obrigado às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. O próximo episódio vem em 15 dias. Até lá! Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino, a sonorização e a mixagem são do Pedro Yanzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.